Almoço Band News, com Guto Graça. Fala, Gutão! Está conosco aqui Guto Graça, muito chique, muito importante. Agora é colunista na Rede, mas continua aquela grande figura banguense de quatro costados, acho que aquela figura humilde, parceiro, amigo. Gutão, estou me referindo ao seu time, o glorioso Bangu, campeão estadual de 1966, a respeito do seguinte: seleção brasileira, há quem diga, Cristiano Pinho gosta muito, há quem diga que entrou em campo, né, que jogou nesses últimos dias contra a Bolívia e contra o Peru. Queria ouvi-lo a esse respeito. Repercussão, se houve alguma, porque eu não vi, dos jogos da seleção. Andreasa, primeiro, lembrando que o Bangu é líder, por enquanto, na Série D, no grupo dele. Muito bem. Resta saber quando começar o mata-mata. Mas, por enquanto, a torcida ainda consegue acompanhar o Bangu. Mas vamos lá, Andreasa. Primeiro, lembrando, essa coluna não é uma coluna sobre futebol, então acho que quem não gosta de futebol pode ficar bem sintonizado, porque é uma coluna de comportamento. O que a gente tem que olhar, e é interessantíssimo, Andreasa. Quando você compara, e ontem o Flamengo entrou em campo, primeiro eu vou começar fazendo a comparação direta, Rio de Janeiro, Flamengo e seleção brasileira, amigo, é 90% Flamengo nas redes e 10% seleção brasileira. Aí você vai dizer, não, mas o jogo do Flamengo começou antes, começa depois que começa o jogo da seleção brasileira. Em termos de engajamento, comentários, postagens, Flamengo no Rio de Janeiro 70, seleção brasileira 30. Ou seja, como se tivessem ontem, tiveram dois Brasis, só que no Rio de Janeiro, o Brasil de vermelho e preto falou muito mais alto. E antes que alguém ache que é um proselitismo flamenguista, até o começo do jogo, Andreasa, quando você faz uma semana, ou quando você faz 4 horas de varredura, a seleção brasileira no Rio de Janeiro não ultrapassou nenhum dos 4 grandes clubes em comentários de redes. Repito, fazendo uma varredura completa de redes. Nas 4 horas anteriores ao jogo, a seleção brasileira não superou o Fluminense, não superou o Botafogo, não superou o Vasco e, evidentemente, o Flamengo que estava jogando. Ponto. Eu acho que é uma coisa para se pensar digamos assim, esse distanciamento da torcida diante da seleção, por mais, Andreasa, que ontem tenha sido até com fora da emissora tradicional, né? Acho que isso pode ter afastado também, né, Guto e Andreasa? Até os últimos minutos não haveria jogo da seleção na TV aberta. E as pessoas não sabiam que passaria na TV Brasil. Isso, né, o anúncio também veio de última hora. Mas, de toda maneira, Guto, é um padrão que se verifica, né? E você é muito atento ao movimento das redes fora do Brasil também. Ontem teve rodada da eliminatória no continente todo. Esse padrão se repete em outros, por exemplo, na Argentina? Não, Andreasa, não exatamente. O distanciamento que tem que ser visto, repito, pela CBF, por quem cuida do negócio futebol, desse volume, que esse distanciamento de ontem foi nítido e claro no Brasil, porque em todos os países envolvidos com as eliminatórias, o assunto esteve em 50% de tudo que foi comentado, postado, ou seja, foi o assunto da noite, a rodada da qualificatória sul-americana. Só que na Argentina, chegando a ocupar durante o horário do jogo e logo no pós-jogo, todos os 10 assuntos mais comentados giravam em torno do jogo. E, Andreasa, e aqui foi de uma densidade pífia. Foi uma coisa assim, repito, se a gente quer olhar e falar, mas é distância. Não é falar mal das eliminatórias sul-americanas. O continente inteiro ontem deu como principal assunto, exceto o Brasil. A gente meio que ignorou o jogo ontem do Brasil contra o Peru.
Impressionante. Então, para a gente concluir, uma última questão. E individualmente, né? Por exemplo, o Neymar, que geralmente gera muito engajamento, muita repercussão, ele se destaca, é como se fosse uma seleção à parte. Eu vi que você disse que no Rio de Janeiro ele teve menos menção que o Michael. Que isso. É verdade, né? No É verdade. E olha que ultrapassou o Fenômeno ontem, número de gols com a camisa da seleção. Mas aqui no Rio a atuação do Michael foi tão ruim que ela superou as menções ao Neymar. Olha, interessantíssimo que a gente comente isso, que foi o que você falou. O Neymar é o destaque, a estrela da corporação internacionalmente, foi quem foi citado. Tanto na Espanha, no meio da madrugada, que já estava mais tarde, na França, em todo o continente sul-americano, ele esteve presente entre os 10 principais assuntos de todos os países envolvidos com a rodada no pós-jogo. Só que no Brasil, ele dividiu com o Michael. E no Rio de Janeiro, ele perdeu para o Michael. Agora, é a estrela internacional, sem sombra de dúvida, foi o destaque de toda a América do Sul, inclusive no Brasil. Só que no Rio de Janeiro, o Michael, nesse ponto, esteve na frente dele em liderança de engajamento e situações, Andreasa. Beleza, Gutão? Coluna sempre inspirada, o homem está em todas. Um abraço para você. Até a semana que vem, Gutão. Te cuida. Até semana que vem, ou qualquer edição extraordinária, é só chamar, galera. Um beijo. Abraço.